Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a falar para vocês sobre como utilizar o Raven para fazer a caracterização de um sinal sonoro a partir das propriedades temporais e espectrais dele, tá? Então, basicamente, o nosso interesse aqui é descrever como a energia sonora está distribuída no eixo de tempo e de frequência em que aquele sinal é emitido. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como utilizar o Raven para representar, para fazer gráficos que são representações visuais daquele sinal, tá? Então a gente aprendeu a construir oscilogramas, que são chamados também de waveforms, e os audioespectrogramas ou espectrogramas de um sinal acústico de interesse. E a gente aprendeu também como exportar essas figuras. Hoje a gente vai aprender a fazer medidas de variáveis contínuas, temporais ou espectrais, a partir desse som, né? A gente vai utilizar esses gráficos para obter medidas que permitam uma caracterização quantitativa desses sinais. Tá? Então a gente vai começar abrindo um arquivo de som que a gente tem interesse, uma gravação. Né? Então a gente vai em File, Open Sound Files, e aqui eu já tenho os sons que eu tenho interesse para mostrar para vocês nessa aula. No caso, aula 2, eu vou escolher um som dessa espécie de sapinho aqui, a Merega trivitata. Mais uma vez, ele vai mostrar algumas informações sobre essa gravação, e se você quer alterar alguma coisa sobre a duração, a parte da gravação, ou sobre o formato, ou sobre a velocidade, tem algumas informações e algumas alterações que vocês podem fazer. Basta aceitar, dar OK para a gente abrir a gravação integral. Tá? Então, como a gente viu na aula passada, o programa vai mostrar dois gráficos, né? O superior é o oscilograma, ou waveform, e o inferior é o espectrograma. A gente pode ouvir o que está nessa gravação para associar esses picos, né, de amplitude e aqui a faixa de frequência que a gente está escutando ao som que está presente na gravação. Então a gente ouve um som bem contínuo, essa espécie canta como parecido com um alarme, um alarme de rádio-relógio. E se a gente conseguir aqui ampliar um pouquinho, tá? É possível identificar a frequência dominante mais ou menos aqui em 3 kHz, né? A gente tem bastante energia sonora distribuída nessa faixa de 3 kHz. A gente vê a frequência fundamental mais ou menos em 1.5 kHz e alguns harmônicos também em frequências mais altas. Primeiramente, o que a gente não vê de cara no programa e que é bom a gente saber é que aqui embaixo do gráfico inferior do espectrograma tem uma tabela, tá? Escondidinha. Essa tabela é chamada de Selection Table e ela vai armazenar dados sobre as seleções que a gente faz em uma gravação. Tá? Como eu mostrei na aula passada, o programa trabalha com seleções. Então, sempre que eu clico o botão esquerdo do mouse ou a tecla Enter, ele cria uma seção. É criada uma seção sobre o gráfico. Não importa em qual dos dois gráficos você clicar, ele vai criar, uma seção complementar entre esses dois gráficos. Tá? A gente vê que aqui, ao criar uma seção, deixa eu ampliar um pouquinho, vamos dizer que a seção que eu quero compreende essa nota apenas. Né? Ao criar uma seção, o programa já informa alguns dados sobre aquela seção. Como default, são informados o tempo de início daquela sessão na gravação, então começa aos 6,9 segundos. O tempo de fim daquela sessão, o fim daquela sessão está em 6,944 segundos. E a frequência mínima, que é a frequência mais baixa daquela gravação, que está presente naquela gravação, que aqui são 0 Hz, então a frequência mínima dessa gravação está aqui.
e a frequência máxima dessa gravação 22.050 Hz. Então, o espectro de frequência que foi gravado durante essa gravação, nesse arquivo, vai de 0 até 22.05 kHz. Tá? Então, eu posso mexer aqui no espectrograma para verificar essas informações. Tá? Então, aqui a gente vê que acaba mais ou menos o limite superior da gravação no espaço de frequência foi em 22 kHz. Tá bom? Agora, a gente não vê o que a gente quer descrever as características de um som que a gente tem interesse. Né? Então vamos voltar aqui para o espaço original da gravação, né? O comprimento original. A gente vê então que essa espécie ela emite uma única nota, um único tipo de nota, né? As notas são todas iguais, né? São notas bem simples, tá? Em séries longas, né? Aqui a gente vê que essa série durou cerca de 1 minuto e essa segunda série, a gente pode checar se trata do mesmo som. Ok, mesmo som, tá? Então a gente pode dizer que essa espécie emite uma nota de forma contínua ou pelo menos em séries muito longas de aproximadamente 1 minuto, tá? Mas a gente quer ter certeza, a gente quer dizer, a gente pode estar interessado, por exemplo, em quanto dura cada uma dessas seleções, dessas séries, para calcular uma média da duração dessas séries de emissão, tá? E a gente pode estar interessado, por exemplo, na duração de notas individuais e dos intervalos silenciosos entre essas notas, tá? Então a gente pode ter interesse também em medir essa duração aqui do intervalo, por exemplo, ou a duração da nota, ou os dois, tá? Então nessa primeira aula eu vou mostrar como fazer a medida de variáveis temporais, de durações, tá? Como a gente vê aqui embaixo, não tem nada que fale sobre duração, só a gente tem, claro, o começo e o fim desse trecho, mas fica muito difícil informar dessa forma. Então a gente tem que calcular um delta, né, uma variação. Qual foi a variação de tempo decorrido entre o tempo de início e o tempo de fim? Tá? Então essa vai ser uma das medidas mais importantes, porque vários elementos que caracterizam um sinal acústico tem a ver com a duração de intervalos silenciosos e de notas ou grupos de notas ou sequências ou frases para quem trabalha com aves, frases ou palavras, tem toda uma terminologia dependendo do grupo, né, que você tem, seu grupo de estudo. Então, como eu adiciono variáveis a essa selection table? Nesse menu View, tem uma opção que é chamada de Choose Measurements, tá? Tá aqui embaixo. E nessa opção é aberto um menu com as variáveis já mostradas na tabela, na Selection Table, e várias outras opções de variáveis que eu posso escolher para inserir nessa tabela. Então a gente está interessado em duração. Como a gente mede duração? Utilizando essa variável delta time. Então, a gente seleciona o delta time aqui, essa opção, e passa para o menu da esquerda. Dando OK, a gente vê que o delta time já aparece aqui e ele faz o cálculo da duração da nota que está selecionada em 1. Tá? Quando a gente pode brincar com essa seleção também, ver a duração do intervalo, por exemplo, do intervalo silencioso entre notas. Se eu quiser descrever propriedades mais macro desse som, eu posso, por exemplo, eu posso ter interesse, como eu falei, na duração da série de notas, né? Então eu posso fazer essa seleção sobre toda a série de notas. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para pegar ela inteira. E daí eu tenho que a duração dessa série é de 54,4 segundos. Dessa outra série, por exemplo, 46,98 segundos. Tá? Então, essa é uma ferramenta bastante útil, independente
do detalhe, do nível de detalhe que você tem interesse no canto, ou no sinal sonoro, né, do animal que você tem interesse. Uma coisa muito importante e que sempre me perguntam é a definição. Como eu sei o final e o começo de uma nota ou de um intervalo silencioso entre notas, tá? A gente tem que lembrar que o que é mostrado no oscilograma, ou na waveform, é a variação de amplitude, de força ou de pressão sonora, tá? De energia sonora ao longo do tempo. Então, onde existe um pico, existe som. Onde não existe um pico, existe só ruído de fundo, ou muito pequenininho, muito baixinho aqui, ou silêncio, tá? Então, a duração de uma nota, por exemplo, ela é marcada pelos picos, tá? Pelos picos mais altos. Algumas pessoas acham que a gente tem que fazer isso aqui para ter certeza que vai pegar toda a nota, tá? Puxar um pouquinho mais para frente ou para trás, olhando aqui o oscilograma, tá? Isso é errado, porque a gente pega espaços onde na verdade não existe som, então isso não faz parte da duração dessa nota. Então, o certo é que a seleção fique bem justa ao início e ao fim da nota. Como isso. Outra dica muito importante é que a gente nunca mede, a gente nunca faz nenhuma medida pelo espectrograma, tá? O espectrograma é uma representação visual do som que é utilizada para informar, para mostrar como aquele som é, tá? Ele funciona mais ou menos como funciona uma partitura musical, marcando onde estão as frequências e como a energia sonora está distribuída no tempo também, tá? E entre as frequências. Mas vocês veem que existe uma faixa cinza entre o ruído de fundo e o sinal de interesse, que é muito difícil de individualizar o que faz parte da nota de interesse e o que faz parte do ruído de fundo. Isso é muito mais fácil quando é feito esse tipo de seleção fina, é muito mais fácil quando é feita sobre o oscilograma, tá? Então, todas as medidas de variáveis, de caracteres temporais, de propriedades temporais do som, são feitas sobre o oscilograma ou waveform, tá? Nunca sobre esse gráfico inferior, que é o espectrograma. Se vocês, de início, a gente utiliza os dois gráficos juntos, a gente olha para eles juntos para confirmar a correspondência entre o som que a gente quer caracterizar, aquilo que a gente quer medir, e que realmente se trata do som daquele de interesse, observando o espectrograma. Então, mais uma vez, se eu tenho interesse nesse conjunto de notas, eu posso escutar. Tá? Tá bom? Então, é só para a gente ver qual é o padrão espectral daquele som, para depois, se a gente ficar em dúvida, a gente consegue reconhecer esse padrão em outros trechos da gravação. Tá? A gente sabe que ele tem esse padrão, porque, por exemplo, se outro animal canta aqui no meio, nesse intervalo de silêncio aqui, só pelo oscilograma eu não consigo saber que é aquele som que está aqui, se ele é do mesmo animal ou se ele é de um outro animal. Tá? A gente não tem a informação do espectro de frequência. Então, depois de a gente fazer essa correspondência, de ter certeza que todos esses picos, todas essas ondas correspondem ao som de interesse, a gente pode remover o espectrograma, tá? Ele vai estar aqui, eu só vou esconder ele, vou desmarcar aqui no menu da esquerda, e eu consigo trabalhar melhor, vai ficar maior na tela o oscilograma, e eu consigo individualizar as notas melhor. Eu posso aumentar um pouco o zoom, se eu tiver interesse, e eu posso caracterizar com mais segurança a duração, os limites de duração daquela nota. Tá? Então eu posso colocar essa seleção aqui e eu tenho mais segurança de que a nota começa aqui e termina aqui. Tá? Quando eu vou fazer várias medidas sucessivas em uma mesma gravação, a gente tem que lembrar, quando a gente está caracterizando um som, a gente quer um valor médio e a gente quer estimar também a variação que existe, mesmo que dentro do canto de um mesmo indivíduo
vai ter uma variação. A nossa voz, por exemplo, sempre vai mudar. A gente nunca vai falar uma frase com a mesma entonação, com a mesma duração em um intervalo de milissegundos. Sempre vai haver alguma duração, alguma diferença em duração, em frequência. Tá? Então a gente quer calcular, por exemplo, uma média de duração das notas e dos intervalos silenciosos entre notas do canto de um mesmo indivíduo. Então não preciso fazer um por um, fazer essa seleção. Por exemplo, estou interessado na duração de notas. Então não preciso fazer essa seleção, anotar o valor do delta time aqui, passar para essa segunda nota, anotar esse valor do delta time, passar para essa terceira nota, anotar esse valor. O Raven ele pode armazenar medidas de várias sequências, tá? De várias seleções, desculpa. Então, a gente pode fazer seleções sucessivas. Eu posso criar essa seção 1 e eu posso comprometer ela. A palavra no software é commit. Então, uma seleção pode ser comprometida. Isso significa que ela vai ficar estável. Como eu faço isso? Eu faço a seleção e clico a tecla Enter. Depois que eu cliquei a tecla Enter, essa seleção vai ficar comprometida. Eu ainda posso editar ela, eu posso mover ela de lugar, tanto ajustar os limites anteriores e posteriores dela, como eu posso mudar ela de lugar também. Eu posso passar ela para outro lugar para fazer ajustes, tá, finos da duração, por exemplo, dessa nota. A partir do momento que eu comprometi uma seleção, se eu clicar de novo em cima do gráfico, vai ser criada uma seleção 2. Tá? Então eu posso selecionar notas sucessivas, fazer seleções sucessivas, e vocês vão acompanhando aqui na tabela, na Selection Table, aqui ó, ficou um pouquinho, eu posso puxar, e vocês vão acompanhando na Selection Table que vão os valores do delta time para cada uma dessas seleções vai sendo atualizado, tá? Então eu já tenho os valores da duração da nota 1, da 2, da 3, da 4. Tá? Ao mesmo tempo, se eu tiver interesse sobre os intervalos silenciosos, eu posso fazer a mesma coisa, criar uma seleção aqui, tá? Seleção 5, seleção 6 e 7. Cada vez que eu teclar Enter, as seleções vão sendo comprometidas e elas vão sendo, os valores de duração aqui do delta time vão sendo salvos nessa tabela. Se eu cometi algum erro, ou se eu acho que essa estratégia não está sendo muito rápida para eu fazer uma análise, eu posso voltar no menu View e limpar todas as seleções. Eu fiz algum erro, alguma coisa que eu fiz foi fora da ordem. Então, essa última opção aqui, Clear All Selection Borders, vai apagar todas as seleções. Ele vai perguntar se você tem certeza que você quer fazer isso, sim. E todas as seleções são apagadas e a gente começa de novo. Tá? Algumas dicas importantes. Para otimizar o trabalho da gente, a gente pode selecionar variáveis de interesse e a gente pode fazer elas em sequência. Tá? Então, como eu fiz, talvez não seja a forma mais rápida, mais eficiente de fazer medida se eu tenho interesse na duração da nota e nos intervalos entre notas. Tá? Então eu posso fazer isso de maneira sequencial, gerando uma seleção 1 para nota e seleção 2 para o intervalo. Seleção 3 para nota, seleção 4 para o intervalo. E assim eu vou recolhendo informações sobre notas e intervalos de forma muito rápida e eficiente. Tá? Então aqui eu medi 4 notas, 4 intervalos em alguns segundos só. O importante é se você utilizar essa estratégia, é anotar qual a sequência de medidas. A gente não vai ter uma representação disso quando a gente exportar essa tabela como um arquivo, ela vai ser exportada como um arquivo TXT. Então toda a informação que vai estar presente no arquivo é a informação que está aqui. Então a gente não sabe se o número 1, se a seleção 1 corresponde ao intervalo entre notas ou a duração da nota. Eu preciso ter isso anotado. Então eu comecei
com 1 e 2, sendo 1 o intervalo, aliás, 1 a duração da nota e o 2 o intervalo silencioso entre notas. E a partir daí eu consigo saber que a cada número ímpar eu tenho a duração de uma nota e cada número par o intervalo entre notas. Uma variável muito utilizada para vários grupos é a taxa de emissão de notas ou de cantos, tá? Ou de palavras. Como que eu posso fazer isso? Eu simplesmente posso dividir a duração. Deixa eu só apagar aqui essas seleções, tá? Vamos falar de outro tipo de variável além de duração. Como eu posso fazer isso? O que eu faço normalmente é selecionar, se for viável, selecionar o intervalo da série de emissão, tá? Então eu tenho toda essa série de emissão bem longa, contar o número de notas emitidas e dividir pela duração, tá? Então eu tenho aqui um delta time, por exemplo, de 22,8, né? E eu divido isso pelo número de notas. Se ficar inviável contar, eu posso amostrar dentro desse intervalo. Então eu posso fazer amostras de, por exemplo, 10 segundos e contar o número de notas que foram emitidas. Tá aqui? Então eu tenho uma estimativa da taxa de emissão de notas daquela espécie. Essa é uma dica legal. Outra coisa, se eu tenho interesse, também usando o oscilograma, se eu tenho interesse em modulação de amplitude, eu posso aproveitar e utilizar o oscilograma para ver informações sobre, por exemplo, se as notas iniciais são emitidas com menos energia, então tem menor amplitude que as notas finais. Tá? Essas são algumas variáveis, isso não tem a ver com a estrutura temporal, né, do canto ou do som, mas pode ser uma variável de interesse, tá, dependendo do seu estudo. Então, só para fechar esse exemplo, vamos fazer, por exemplo, aqui uma seleção que vai abarcar todas as notas dessa série. Tá? Eu vou dar Enter. Nesse caso, eu anotaria então que na seleção 1 eu tenho a duração de toda a série. Tá? Eu quero saber também então a taxa de emissão de notas dentro dessa série. Eu posso pegar então um intervalo de 10 segundos, deixa eu pegar aqui, vou pegar de 9 a 19. Eu não vou comprometer essa seleção porque eu não quero, isso eu vou anotar em separado, não existe uma opção para taxa de emissão, tá? Entre as variáveis. Então eu vou anotar separado, eu vou contar aqui. Se vocês contaram junto comigo, eu não estou muito errado, são 58 notas em 10 segundos, tá? Então, isso daria umas 5,8 notas por segundo. Essa seria a taxa de emissão de notas, tá? Como eu falei, eu não vou comprometer, isso eu vou anotar em separado. E depois, outra coisa que eu tenho interesse é a duração das notas em intervalos silenciosos. Como em qualquer procedimento de mensuração, quando a gente tem uma amostra muito grande, a gente quer tirar uma amostra que seja representativa de toda a variação que tem naquele conjunto de dados. Então, uma forma de fazer isso, se a gente der uma olhada no padrão geral de repetição dessas notas, a gente vê que algumas notas são mais curtinhas do que as outras, principalmente essas do começo do canto, tá?
Então eu posso estabelecer, por exemplo, um intervalo de amostragem de notas, tá? Então eu não amostro tantas notas, mas eu vou ter isso distribuído por toda a duração do canto. Isso é muito mais eficiente do que eu querer medir todas as durações de todas as notas, dependendo do volume de dados que você tem, pode ser um pouco trabalhoso. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para não fazer nenhuma besteira, não medir nada do que eu não quero. Então a seleção 2 vai representar a duração dessa primeira nota, e a seleção 3 um intervalo silencioso. E eu vou anotar então que a partir da seleção 2 vão ser repetidas medidas de duração de nota e de intervalo silencioso. Eu posso escolher, por exemplo, amostrar uma nota a cada 5. Então, a próxima medida vai ser feita na quinta nota, aqui nesse exemplo. Tá? Não posso pegar essa nota. E o intervalo silencioso depois dela. Tá? Pulo 4 notas. E a gente vê então que a tabela, a selection table, vai se atualizando com os novos dados. Tá? E eu vou continuar a fazer isso até alcançar o número de amostras que eu quero, tá? que eu preciso para caracterizar esse som. Aqui ficou um pouquinho. Vou fazer só mais de uma nota e um intervalo silencioso. Como que eu exporto esses dados para analisar depois? Eu venho aqui em File e Export Selection Table As, ou Save Selection Table As. Na verdade, não é exportar, é salvar. Tá? Então, Save Selection Table As. Ele aqui, no caso, navegou até a pasta do programa do Raven. Eu vou navegar até a pasta onde eu quero salvar essa tabela. Vou aqui em Aula Raven. E ele já vai dar o nome, ele vai dar o mesmo nome do arquivo de som, tá? Como table1 selection txt. Tá? Então a gente tem o mesmo nome do arquivo de som, vai levar só um complemento para indicar que é uma tabela, e essa tabela vai ser gravada em txt. Essa tabela ela pode ser aberta diretamente no Excel, então todas essas variáveis, todas essas medidas podem ser abertas no Excel para o cálculo de, por exemplo, de média, de desvio padrão, de valores máximos e mínimos, etc. Então é só salvar, essa tabela foi salva. Tá? Fecho aqui. Eu só vou mostrar outro exemplo, bem mais fácil. Tá? Novamente, são abertos os dois gráficos com representações do som de interesse, né, da gravação. O oscilograma aqui em cima, no gráfico superior, e o espectrograma no gráfico inferior. Então vamos escutar o que tem aqui. E o nosso interesse é, então, nesse som mais forte, que parece um sapinho, uma ranzinha que canta como se fosse um choro de bebê, mais ou menos. Tá? Então, de novo, a gente conferiu que esses picos são complementares a esse som mais forte, que parece o choro de nenê, e a gente sobe a tabela. Quando a gente sobe a tabela, a gente vê uma coisa importante, que o delta time que a gente tinha selecionado para outra gravação some. Então, sempre que a gente for fazer a análise de um novo arquivo, a gente tem que selecionar novamente a variável que a gente tem interesse, que no caso é o delta time. Então, a gente vai no menu View, Choose Measurements, e vamos colocar o delta time de novo na tabela. Tá? Nesse tipo de som, eu posso estar interessado
só na duração dele, por exemplo, tá? Desse canto, e no intervalo silencioso entre cantos consecutivos, como a gente fez na espécie anterior. A gente vê que essa espécie emite os cantos de forma isolada, não em séries, né? Então a gente tem o canto e a nota sendo a mesma coisa, tá? Só que a gente dando uma olhada aqui no espectrograma, a gente vê que tem partes diferentes, né? Esse canto tem componentes bem diferentes. A gente consegue ver que tem uma porção mais tonal aqui no início. Deixa eu apagar essas seleções para a gente ver melhor. A gente vê uma porção mais tonal aqui no começo e depois a gente vê uma estrutura harmônica mais elaborada, tá? Então a energia nessa parte, a energia sonora está distribuída em mais harmônicos, tá, né? Então a gente consegue também ver uma estrutura mais pulsada no fim aqui do canto, e aqui a gente vê a estrutura tonal sem pulsos, né? Então a gente pode estar interessado na duração desses dois elementos. Eu posso criar sessões especiais, né, para descrever as durações desses dois elementos. Novamente a gente tem que anotar então que a seção 1 vai representar a porção inicial do canto dessa espécie e a segunda porção vai representar a porção pulsada e com estrutura harmônica diferente dessa espécie. E a gente vai fazendo isso então para os outros cantos que estão nessa gravação do mesmo indivíduo. Tá? Novamente, se a gente puxar a tabela mais para cima, Selection Table, a gente vai ver que esses dados estão todos sendo gravados, tá? Estão sendo registrados aqui. E para a gente salvar a tabela, vai no menu File, Save Selection Table As, e de novo vai ter o nome da gravação original acrescida desses sufixos Table1 Selections. Tá? Mais uma vez ele saiu da pasta de interesse, tá? Ele voltou para a pasta do Raven, então a gente vai ter que documentos, navegar até a pasta onde a gente quer gravar de fato essa tabela. Tá? Então todos esses dados estão gravados num arquivo TXT que pode ser aberto em Excel. Então, pessoal, nessa aula eu falei sobre como obter variáveis temporais. Na próxima aula eu vou falar sobre como fazer medidas de variáveis espectrais, tá? Então, relativas ao espaço de frequência. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.